As mães da antiguidade eram desta forma. Por isso que nós não vemos a delinquência juvenil que temos hoje. Então vamos lá. Observe. O profeta William Branham disse assim, na mensagem Dia das Mães: a mãe é uma coisa tão boa. Você sabe, a primeira que recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode te tocar, porque ela te concebeu e te carrega sob seu coração. Ela é a primeira a te conhecer, é a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, as mãos delas são as primeiras a te tocar e a enxugar as lágrimas dos seus olhos. Ela é a primeira pessoa a te dar uma palmadinha e te amar e te ninar nesta vida, sua mãe. Agora, acho que não há honra suficiente que podemos dar a uma mãe. Uma mãe de verdade, não existe honra suficiente que podemos dar. Ela cuida, ela ensina, ela chora junto, ela passa noites acordada, ela nina seus filhos, faz tantas coisas maravilhosas. Mãe é a primeira com a criança. Ela é a grande responsável com relação ao que essa criança será. Estará baseado na maneira como a mãe encaminha essa criança no caminho em que ele deve andar. A mãe tem a responsabilidade diante de Deus de colocar essa criança no caminho certo. E acho que é por isso que as mães têm um pequeno toque especial, disse o profeta William Branham na mensagem Dia das Mães, no dia 10/5/1959. Agora veja só. Mães verdadeiras ensina seus filhos no caminho que devem andar. Não coloca diante de uma televisão para assistir novelas pornográficas, para assistir filmes imoral. Não. Mas ensina a Bíblia, ensina o correto para seus filhos. Por que acontece hoje tanta delinquência juvenil? Porque as mães não querem ficar em casa. Elas não querem cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. As mulheres não querem ficar em casa, não querem cuidar da sua família. Elas contratam uma babá e saem por aí. Muitas delas estão nos bares bebendo, estão usando suas roupas vulgares. Elas não ficam no lar, estão no mercado de trabalhos. E aí Satanás tem se aproveitado desta situação para injetar na vida, na família, casamento, para injetar o divórcio. Ou casamento e divórcio como nós tínhamos lá no tempo de Noé. Mas injetar o divórcio e destruir as famílias. Mãe, uma verdadeira mãe, ela tem um toque de mãe. E filhos devem respeitar as suas mães. Qual é o trabalho de uma verdadeira mãe? O trabalho de uma verdadeira mãe, qual é? Qual é o trabalho da mulher? O profeta diz: alguma de vocês, mulheres, que deveriam estar em casa com seus filhos, lendo a Bíblia para eles. Você conseguiu um emprego para ganhar alguns dólares extras. Você deveria se envergonhar. Deus te deu um emprego, que é criar suas crianças, ensinar-lhes as coisas de Deus. É a verdade. Pense nos seus caminhos, mulher.
O que aqueles dólares farão? Ou o que esses reais farão? Eles vão tinir como as moedas de Judas Iscariotes tiniram. Considere seus caminhos e volte os seus pés para o seu testemunho, para o seu sangue, para a sua graça, para a sua oferta. E volte-se para o correto. Volte os seus caminhos para caminhar em conformidade com a Bíblia. O teu emprego é ser uma coluna no lar, é estabelecer seus filhos na posição correta, é ensinar o caminho que deve andar, é trazer a boa notícia para eles. Que boa notícia é esta? Cristo, o Evangelho da salvação. Veja, o profeta William Branham, profeta desta era, William Marion Branham, considerou a mãe como o quinto evangelho. Ele diz: para vocês, mães, esta manhã, que têm sido mães verdadeiras, observe, mães verdadeiras, e sei que muitos de vocês são, eu penso que todas vocês são. Deixe-me te contar uma coisa. Quando ele estava pregando esse sermão, eu disse: eu penso que todos vocês são. Deixe-me contar uma coisa. Deus te abençoou. Vocês são o quinto evangelho. Eu penso, deixe-me dizer-lhes o que está lá para seus filhos. Só uma coisinha. Porque o irmão Neville provavelmente pregará nesta noite, ou quem quer que seja, qualquer um de nós que pregarmos, tudo bem, sobre as mães. Mas escute, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Lembre-se, quando Moisés era menino, foi uma mãe que lhe deu instruções. Foi uma mãe piedosa que tomou o pequeno Moisés no colo e disse: Moisés, ela lhe ensinou tudo. Ele era o professor dela. Não, ela era a professora dele. Quis dizer, ela era a professora dele. Melhor dizendo, no palácio de Faraó, e disse: agora as coisas. Ela ensinou para ele: Moisés, um dia você vai libertar os filhos de Israel. Você é o garoto que foi chamado. Mantenha-se puro, sem as manchas do mundo, pois você é este. Você é aquele que vai libertar Israel. Você, meu filho, é produto de muitas orações. Foi as minhas orações e a oração do seu pai Arão que Deus nos deu você para ser o libertador de Israel. Agora veja, se as mães fazem isto, se ora pelos seus filhos, se ensina a eles o correto, não, joga para lá, joga nas creches, joga uma babá para criar e elas vão para o mercado de trabalho. E hoje nós temos muita delinquência juvenil. É isso que temos. A primeira pessoa a ser o pregador de uma criança é sua mãe. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o quinto evangelho é quem? É a mãe. Porque ela é a primeira a ser o pregador para seus filhos. Não existe mulheres pregadoras, então nós dizemos assim: a primeira a pregar o evangelho para seus filhos. Uma mãe deve ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que possa ensinar seus filhos e ensiná-los a orar e a conhecer a Deus. Deve ser desta forma. É preferível falar esta verdade para você aqui, para te ajudar, do que propagar tantos ensinamentos falsos como nós temos aí, de denominações que só traz morte, e levar as pessoas à perdição.
A mulher, ela tem um importante lugar, e é um lugar saudável, agradável, maravilhoso, um lugar sagrado. Que lugar é este? Este lugar é o seu ofício. Que ofício ela tem? De ser mãe, como uma mulher feminina. Quando a feminilidade está quebrada, a espinha dorsal da nação está quebrada. Quando a mulher ser feminina e não feminista, mas quando ela ser feminina, está quebrado isto, e ela passa de feminina a feminista, então a espinha dorsal da nação quebrou. Olha o nosso país. Feministas com direitos iguais. Não é assim que elas recorrem? Olha o nosso país como é que está. Olha a delinquência. Essa é a razão. Essa é a razão, quis dizer, esta é a razão que a nossa nação está arruinada. É por causa da imoralidade de nossas mulheres. Isto é correto, com certeza. É a podridão no meio das mulheres, o que está quebrando elas de serem femininas. Existe uma diferença entre feminina e feministas, totalmente diferente. Mas se quebrou, hoje não existe mais feminina. Dificilmente você encontra uma mulher feminina com o instinto maternal para ser uma verdadeira mãe. Mas hoje se tem muitas feministas espalhadas por aí. Ser feminina é uma coisa que mantém nossa nação, manteria nossa nação unida. Se houvesse verdadeiras mães, nós teríamos uma nação unida. Disse o profeta lá nos Estados Unidos. É a espinha dorsal, verdadeiras mães. É a virtude que Deus deu para ser uma mulher de verdade. Mas isso acabou. Hoje nós estamos vendo elas se vestindo mundanamente, as roupas trazendo apelos sexuais. A podridão tem entrado e a mulher tem se corrompido. Então o profeta disse, quando estava pregando esta mensagem, Dia das Mães, ele diz: nós pedimos ao Senhor que tu abençoes nesta manhã todos em todo o país, celebrando este memorável Dia das Mães. Interessante, a ideologia de gênero quer tirar isto. Não ter mais o Dia das Mães. Embora a gente sabe que isto só é uma data comemorativa, porque mãe é todos os dias. Todos os dias é dia das mães. Veja só. Isso é uma data que se tornou um comércio. Tudo eles envolvem o comércio no meio. Envolve o comércio no meio. E aí quebra o que haveria de ser comemorado. Fazer daquele dia um dia especial, mas sabendo que todos os outros dias são dia das mães. Uma verdadeira mãe, eu estou me referindo a uma verdadeira mãe, seja que todos os dias sejam os dias das mães. Deus conceda nesta manhã que as mães, as mulheres que se afastam, as mulheres
mulheres verdadeiras, mulheres que realmente são mães, que Deus o abençoe. Porque, como diz as Escrituras, aquela boa mulher e boa mãe, seus filhos a chamarão de abençoada. Isto é simplesmente maravilhoso. Vamos ver. Veja só o que o profeta diz. E a fé pode se firmar sobre a rocha, mesmo com as ondas batendo em suas bases, e encarar a morte, mesmo sabendo que está por pouco, mas a fé pode olhar para ele no mar e ouvi-lo dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Esse foi o tipo de fé que a mãe de Moisés teve. Ela lhe ensinou e o criou no palácio de Faraó, ensinando-lhe que ele nasceu para um propósito, que Jeová havia respondido à sua oração, e ele não poderia ter tido uma melhor professora. Foi isso que ajudou a moldar o caráter de Moisés. Joquebede, uma verdadeira mãe, teve as suas orações respondidas, ensinou para o seu filho que ele seria o libertador, ensinou Deus para ele, e aquilo moldou o caráter de Moisés e se tornou aquele grande profeta libertador. Tudo começou por causa de quem? De uma mãe piedosa, de uma mãe verdadeira, de uma mãe que ensinou o caminho correto para o seu filho. Vou concluir com o profeta dizendo assim: agora, não há nada mais doce na terra que conhecemos do que uma verdadeira e genuína mãe. Deus abençoe a sua nobre alma, uma real e verdadeira mãe. Nós temos tantas substitutas hoje que são chamadas de mãe e que não são mães. Elas são apenas mulheres que têm filhos, mas não mães. Uma mãe antiquada é aquela que cuida de sua família e não costuma ir a estas casas noturnas e danças durante a noite, fumando, bebendo e fazendo estas coisas. Então, concluindo a nossa reflexão, sabe, é uma coisa doce, formidável, maravilhosa, uma verdadeira mãe. Eu digo parabéns, não pelo dia hoje, mas parabéns todos os dias àquelas que são verdadeiras mães, que ensinaram aos seus filhos o que é um caráter verdadeiro, ensinaram para seus filhos a ter o caráter de Cristo. Que Deus vos abençoe nesta pequena reflexão. Que se você não considerou seus caminhos como mãe verdadeira, comece a considerar e a saber que uma verdadeira mãe é desta forma que foi pregada aqui, que foi pregado aqui. Que Deus te abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Ali está o nosso tabernáculo. Cultos domingos e quarta às 19h30. Você é meu convidado especial para estar ali conosco, para usufruirmos desta maravilhosa palavra de Deus. Pregamos a fé verdadeira, pregamos a palavra na sua totalidade, na sua íntegra, sem tirar e sem acrescentar. A todos que estiveram conosco através da Pedra Branca FM, um forte abraço, que Deus te abençoe e que você comece a considerar os vossos caminhos. A todos que estiveram conosco no Facebook, que Deus te recompense, que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço
Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Fica na paz do Senhor.